Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio deste nosso podcast. Hoje o terceiro episódio, do Risco Invisível, que a gente traz aqui para vocês, com o apoio do Solwork, com o apoio da Guia Cis Jardins aqui de Sorocaba. E hoje temos um momento especial. Não será apenas um convidado, mas são 3 convidadas. 3 experts na área de saúde, movimento para alívio. Então, eu deixo com vocês para que elas possam se apresentar. Por favor, então, Gabi, posso pedir para você começar primeiro? Claro. Eu sou a Gabi, sou formada em fisioterapia há 15 anos, sou casada, mãe de 2 filhos e desde sempre trabalhei com Pilates, com movimento, tanto da parte de clínica para reabilitação, quanto na parte de performance para quem quer melhorar alguma atividade, associar o Pilates junto a isso. Legal. Você, Eu Laís? sou a Laís, sou casada, tenho 2 filhos também. Físio formada desde 2009, façam as contas, que eu me nego. Sou osteopata e tô na clínica desde o comecinho e depois a gente conta um pouquinho desse processo. Bom, eu sou a Clara, também sou casada, mãe de 2 meninas, fisioterapeuta também formada junto com a Gabi. Somos bichetes, a Laís é nossa veterana, nos formamos na PUC de Campinas. Então, somos aí na jornada da fisioterapia há 15 anos, há lá um pouquinho mais, né? E estamos aqui em busca do nosso aprendizado e evolução dentro do nosso propósito ali com o nosso negócio, com as pessoas que se envolvem e acreditam no nosso trabalho, né? Então, a gente está trabalhando com bastante empenho e dedicação em oferecer um trabalho bem bacana. Vamos explorar eles aqui hoje. Legal. Então, hoje a proposta é que elas tragam um pouquinho da história delas, né, dessa jornada, e também como elas, mulheres, esposas, mães, né, associam essa estrutura profissional, né, no cotidiano, aí no dia a dia, alguns desafios, alguns insights, para que possa gerar, então, um momento de contribuição e conexão para você que está nos assistindo. Então, eu vou pedir para a Laís contar um pouco dessa trajetória, né, do empreendedorismo, né, se vocês sempre foram empreendedoras, né, na carreira solo, ou já foram CLT, né, contar um pouco dessa trajetória profissional. E se teve a transição, né, como que isso aconteceu? A clínica nasceu de uma convivência já no mesmo ambiente. Hoje a Liv está com 8 anos, certo? Vai completar em outubro? Em outubro completa 8 anos e ela nasceu, na verdade, da vontade da melhoria, né? A gente já trabalhava, eu e a Gabi, a gente já trabalhava juntas e a gente começou a perceber algumas necessidades de atenção para aquele espaço e para aquele negócio, né? Como a vida pessoal, a gente tinha um trabalho na rotina, tudo foi evoluindo e foi crescendo aos poucos, mas sem aquela atenção empreendedora e de pensar em crescer o negócio, né? Quando a gente viu, a clínica tomou uma proporção que a gente falou, poxa, agora a gente precisa de uma atenção diferente, a gente tá há muitos anos no mercado, bem estabelecido. A clínica nasceu a princípio como um tratamento, né, como uma clínica. O Pilates ele veio como um tratamento para dores, para queixas, né? E aí, ao longo desses anos, as demandas foram mudando. E a gente foi seguindo um pouco do mercado e entendendo o que precisava ser feito. Então, a gente está há um tempo mais curto com essa visão do empreendedorismo, de crescer e de dar atenção para o negócio, no meio da vida, de cuidar de filho, de casamento, da vida pessoal, se organizando para isso evoluir e crescer de uma maneira mais sustentada, né? Eu e a Lá, a gente trabalha junto desde 2011, finalzinho de 2011. A Liv nasceu em 2018, mas antes nós já trabalhávamos dentro da mesma clínica e a Lá já era sócia dessa clínica. Então já tínhamos uma jornada longa juntas e
em determinado momento, uma das sócias resolveu sair, quis seguir outro rumo, e foi aí que a gente criou a Live, porque nós queríamos continuar com isso. A ideia não era ficar naquele espaço e nem só com o que a gente tinha em mãos, né? Então, apesar de a Live ter 8 anos, a gente já se conhece e trabalha junto há bastante tempo. Então, já tinha uma sintonia, já tinha o mesmo pensamento, nós fomos crescendo junto. E junto com esse crescimento da clínica, nós fomos crescendo como mãe e família, porque eu entrei na clínica, né, antes, trabalhando lá, não como sócia, não era casada, não tinha filhos, a Laís também não era casada, não tinha filhos. Então foi uma mistura de coisa, porque cresceu a vida profissional e cresceu a vida pessoal junto. Então é como se tivesse o time, o momento de cada coisa mesmo, né? Cada mudança, muita coisa foi orgânica, mas um orgânico que a gente conseguia controlar, sabia que estava indo para o caminho certo, né? E agora chegou um momento onde nossos filhos já estão um pouco maiores, nós resolvemos ir para um espaço maior, a clínica mais que dobrou de tamanho, né? Então nós saímos de 4 salas de pilates para 7 salas de pilates, mais 4 salas de atendimento. Então faz um ano que tudo isso mudou muito o cenário, e aí que entra a Eu. Clara. A minha jornada durante praticamente 15 anos foi sozinha, então eu tinha meu espaço e eu trabalhava com Pilates, também voltado muito para a área de reabilitação, saúde. Sempre tem, né, pessoas que buscam o Pilates como um bem-estar, um autocuidado, enfim, uma prevenção, mas o foco principal sempre foi reabilitação, saúde, pós-lesão, enfim. E fiquei nessa minha jornada aí durante os 15 anos. Me formei junto com a Gabi, como eu falei antes. A Lá também conheço desde pequenininha. Mas a gente seguia rumos profissionais distintos, né? Então, cada uma no seu canto aí, mas sempre acompanhando, né? O trabalho uma da outra, mas não era em conjunto. E aí eu também cheguei num final de ciclo no meu espaço, onde eu percebi que também ali não tinha mais uma energia de crescimento mesmo, sabe? Então, assim, eu senti que precisava de uma mudança. Eu não sabia exatamente qual era. Então, eu fiquei um pouco perdida nessa transição. Eu não sabia se era mudar o rumo oficialmente, tipo, sair da profissão, buscar, né, novos ares, ou dar um passo maior e sair do meu espaço ali, que era restrito por diversas condições. E aí que veio um momento onde elas estavam saindo desse espaço físico menor, procurando um espaço físico muito maior e também, ao mesmo tempo, esse crescimento da empresa, né? Então, assim, os pacientes sempre foram um foco, a reabilitação, o trabalho como fisioterapeutas mesmo, né? Assim, buscando conhecimentos, formações para dar um atendimento legal para os pacientes, para dar um passo para virar empresários mesmo, né? E aí foi nesse momento aí que a gente voltou a se cruzar em relação às energias, propósitos, e aí deu super certo, né? Eles estão na lua de mel ainda. Elas estão há bastante tempo juntas e eu estou há um ano. Então, pra mim, eu tô na lua de mel ainda. Mas da a lua nossa de mel já sociedade. começou com tudo, tá? Já, A gente é. já passou por tudo. Já, a lua de mel tá Tá intenso. para tá várias bem provas. Mas tá muito legal. Eu acho que todo mundo chegou nesse ponto juntas, né? De olhar a nossa profissão agora com outros olhos também, não só como fisioterapeutas e empreendedoras. E no meio de tudo isso, como elas já falaram, né? Mãe, esposa, mulher. Então, assim, muito legal, né? Acho que a nossa junção teve algo maior, assim, que nos uniu. E a gente se dá super bem e estamos aí, né? Enfrentando vários desafios, aprendendo juntas, rindo bastante. A gente fala que a nossa serotonina tá sempre em dia, porque no fim, diante dos desafios, a gente sempre se diverte, a gente dá risada. Parece uma murcha, primeiro a gente gargalha e fala, tá bom, Tá bom, agora agora ver o vamos que tem que resolver isso fazer. daqui também, né? E hoje, inclusive, no carro, a gente falou, a gente nunca brigou, né? Aí, calma, a gente tá na lua de mel. Mas aí a gente raciocinou isso. Eu e a Gabi, a gente tá junto numa rotina já faz muito tempo, né? E sempre teve uma voava muito, a outra puxava pro chão. Daí outra ia muito pro chão, a outra falava, não, vamos voar um pouco. Sempre teve um equilíbrio.
e a Clara entra nesse puxa de cá e puxa de lá, né? Então, assim, a gente nunca precisou brigar sempre que teve alguma questão de falar sério, aquela coisa, somos grandes, somos maduras, né? É a E tal a conversa de adulto. conversa de Mesmo, adulto né? agora, Agora já deixa o ego chega de já. lado, vamos falar Sim. isso, vamos resolver aquele outro. E a Clara vem com essa energia muito parecida. Então, assim, se a gente falar, putz, estamos em lua de mel, mas acho que vai ser assim, essa vibe sempre, né? Não tem o porquê, nunca precisou. Uma nunca desrespeito a outra, assim, enfim, a gente se dá muito bem. E a forma como a gente fala que os crescimentos foram orgânicos, a nossa união foi muito assim também, né? Foi muito no momento que tinha que ser. A gente até conversou isso, porque a gente se conhece há muito tempo, a gente tá junto há muito tempo, ela se conhece há muito tempo, mas a conexão das três para empreender e para estar no mesmo negócio foi muito no momento que tinha que ser, né? Então, e a Momento gente maduro. acredita muito nisso. Então, aparecem os desafios e tá todo mundo na mesma vibe de passar por eles, de crescer, de evoluir com eles. Nem sempre eles evoluem de uma maneira que a gente queria, né? Na forma que a gente desejava, mas a gente sabe tirar o melhor de tudo isso, né? Que legal. É E que, assim, a gente... então, só para finalizar, assim, no final das contas, essa parte do empreendedorismo, ele veio para as três muito com o mesmo propósito. Isso que eu sinto, porque, na verdade, a gente sempre gostou muito do que fez. É uma transição até trabalhosa e difícil para sair um pouco desse lado do atendimento da fisioterapia e migrar para o empreendedorismo, porque nós queremos continuar com esse trabalho, com tudo que nós criamos, com a capacidade de levar isso a mais pessoas. Então, ter uma equipe formada com os nossos valores, com os nossos princípios, com os nossos conceitos, que há 15 anos, tanto nós dentro do nosso trabalho, que há mais tempo estamos juntas, e a Clara de lá, então, os dois estúdios, eles tinham o mesmo princípio. E, então, por que não unir? E além disso, ficou pequena aquela sensação de, nossa, tem muito mais. A gente quer mostrar isso para mais gente. Então, queremos uma equipe legal para trabalhar, né? Hoje temos 8 fisioterapeutas que trabalham com a gente também, que seguem esse mesmo caminho do cuidado, não só do movimento pelo movimento, né? Envolve muita coisa. Então, essa parte empreendedora, ela tá desafiadora, porque não é a nossa formação, mas ao mesmo tempo ela fica borbulhando, borbulhando assim de uma maneira tão doida, porque nós queremos continuar o que a gente fez sempre, só que agora estando um pouquinho de um outro lado, né? Onde mais profissionais sigam essa linha desse cuidado especial com cada cliente, com cada aluno, né? Cada um precisa dessa atenção de uma maneira diferenciada. Isso sempre foi um diferencial muito grande nosso, que a gente faz questão de continuar. Sim. Então, o propósito nosso, nossa missão é a mesma, né? Acho que a gente se empurra nisso, porque tem uma missão de entender todas as necessidades, entender o processo, a evolução do mercado, a demanda desse mercado, e não fazia sentido ficar naquele mesmo de anos atrás, né? Sim. Então, assim, as coisas evoluíram, as pessoas procuravam outras coisas, a gente viu que o que a gente fazia também servia para outros objetivos, não só aquela coisa clínica, dor, reabilitação, mas também como um bem-estar, e não fazia sentido ficar ali, né? Só daquela maneira. Então, essa missão de dar continuidade, de acompanhar as demandas, de inovar dentro da área da saúde, sempre foi uma vontade das três, né? Que legal. E na faculdade a gente não tem, né, o profissional, as graduações na área de saúde, elas não focam em empreender, né? Não, Ou não tem esse foca tempo. a área hospitalar, ou foca a área clínica, mas como CLT, e não como alguém que pode estruturar um empreendimento, né, e levando através do movimento, né, que é o objetivo maior de vocês, essa questão do alívio, né? Não só a parte clínica, né, tratar doenças, mas através do movimento promover a saúde. Sim. E você sabe que logo quando eu me formei, a gente realmente não tem zero nessa visão de empreendedorismo e de administrativo e financeiro e qualquer coisa do tipo, né? Logo nos primeiros anos, assim, de trabalho, eu me senti até culpada de receber dos pacientes que chegavam ali com dor para serem tratados. Então, eu demorei um tempo para lidar com essa emoção, sei lá, sabe? Porque a pessoa vinha porque ela precisava melhorar e eu tinha ferramentas para ajudá-la, mas eu tinha que receber um dinheiro em troca. Então, para mim, no começo, não conversava muito, sabe? Mas depois a gente vai entendendo que é uma troca realmente, né, de conhecimento, de tempo, de dedicação. Então, essa parte do empreendedorismo, realmente a gente vai aprendendo na prática, né? No dia a dia, na necessidade que vão surgindo.
Mas realmente a nossa formação na área da saúde não tem nenhuma, né, nenhuma foco, direcionamento, Sim. e isso aí a gente foi aprendendo junto. Nossa, A em lidar com o 5 anos, dinheiro, né, em principalmente. 5 anos de formação, que a gente é da PUC, né, da mesma formação, a gente teve que um semestre, uma aula de É de administração. estatística, que a Não, e de Gabriela era administração, assim, Já ó. monitor. esqueci tudo Mas era uma daquilo. coisa muito passada, Sim. né, para dizer que Uhum. teve. E A era gestão assim, do dinheiro, né, Sim, da E movimentação de um negócio, financeira. né? Porque vira um negócio, né? Então, independente de você trabalhar de forma isolada numa sala onde você vende o seu tempo, né? Através do seu atendimento, do seu conhecimento, ou que nem a gente que acabou criando ali um espaço maior, com gestão de equipe, né? Então, tudo isso a gente foi aprendendo no caminho, né? Elas muito antes do que eu, porque né, eu tinha um negócio menor, então eu administrava ali do meu jeito, mas também nem sei se fiz certo, porque né, eu fiz como eu sentia que era pra ser o feito. ideal, mas quando o negócio toma uma proporção diferente, aí você tem que começar a procurar outros aprendizados, outros conhecimentos, que acho que é a fase que nós estamos vivendo agora, né? Que é o que a Gabi mencionou, a gente saindo um pouquinho da atuação de formação e aprendendo e dedicando tempo e conhecimento nessa área de gestão. E essa parte de empreender, ela gira em torno de muita coisa, né? Porque existe o contábil, existe o financeiro, existe o jurídico, existe a parte burocrática em relação a impostos e tudo, a equipe, como formar a equipe, como lidar com cada tipo de ser humano mesmo, né? Porque nós temos os nossos pacientes e tem a equipe. Então, cada uma das meninas tem um perfil. Como que nós conseguimos explorar cada tipo de perfil? Então, isso tudo é bem novo, né? Assim, pra gente, no sentido de conquistar e conseguir levar o que a gente realmente quer e o que a gente criou, né? Porque a empresa tem valores e princípios que são inegociáveis. Então, Sim. nós temos que continuar com aquilo e passar para as meninas. E o alívio através do movimento, ele surgiu porque sim, nós trabalhamos com movimento, mas a gente gosta de falar muito também sobre o movimento da pessoa dar o passo, o movimento de agir e se escolher. Eu vou fazer alguma atividade, né? Então, assim, para você que está assistindo a gente agora, qual é o seu movimento? Não um movimento do que eu vou lá, vou fazer o Pilates e escolhi essa aula, mas a movimentação do que eu preciso para ter saúde. Então, lá tem nutricionista também, a lá osteopata, tem acupunturista. Então, é um movimento em busca da saúde e do alívio, não simplesmente a atividade física Sim. em si, né? E passar tudo isso para a equipe, para que ela entenda e continue levando isso, porque os nossos alunos entram lá, muitos, independente do movimento, e eles saem. Ai, que delícia! O espaço estava gostoso, eu estou me sentindo bem aqui dentro. Não foi só o exercício, Sim. não é só pelo Pilates, né? É um outro todo olhar, né? é É um um outro sentir, outro né, É também. experiência. É é paciente que tá com pertencer, isso, nós né? estamos com paciente, tem paciente lá nosso desde o início, de 10, de 15 anos, né? Da época que era outro nome ainda. Então assim, a gente sabe, percebe e sente que não é só pelo movimento, né? Então a proposta inicial é o movimento físico, mas como a Gabi mencionou, é um movimento de vida mesmo, de decisões, né? De você focar a sua vida num bem-estar, né? Ter um tempo para você, porque hoje em dia tá todo mundo na correria, né? Então, assim, é você falar, não, esse tempo é meu, vou me dedicar. E, enfim, né? Olhar para a vida com outras objetivos, que é o autocuidado, né? Sim. E ali a gente trabalha também não só o movimento físico, mas o movimento emocional ali dentro da Lívia é muito, muito presente. Então, as pessoas que estão ali, elas se sentem mesmo acolhidas, porque a gente criou um ambiente pensado nisso mesmo. Então, a gente tem a arinha do café lá fora, que é uma delícia, a gente sai das aulas, todo mundo bate papo, as pessoas, elas criam vínculos, uma comunidade mesmo e um ecossistema de funcionamento, né? Então, as Tem pessoas muita fazem parte troca, da né? Live, né? Não é eu faço Pilates, eu vivo e sou parte da Live, né? Então, isso é muito Eu presente quero lá dentro. estar na Live, né? A gente tem escutado muito isso, porque existe a linha do Pilates, que é o que veio de nós três, do tradicional, mas depois nós fomos criando outras modalidades que são criações nossas ali dentro mesmo,
de acordo com a demanda dos alunos. Então, muitos chegavam, por exemplo, eu não gosto de musculação, não gosto do ambiente da musculação, mas eu preciso ter um ganho de massa, eu preciso de um trabalho diferente, personalizado. Então, e isso foi por um tempo. E a pessoa perguntando por um tempo, aqui não tem nada, não? Sentamos nós três e falamos, gente, nós temos que pensar em algo Sim. que leve isso para esse aluno que ele quer continuar dentro da Livre, mas ele precisa desse outro ganho. Então, criamos um modelo de aula que chama Fits Flow, inclusive, que ele é uma aula mais ritmada, que tem um trabalho com uma carga maior, uma resistência maior. Foi uma união dos princípios do Pilates, junto com um pouco de carga que tem dentro da musculação, junto com o treinamento funcional. Então, é uma aula para quem quer um pouco mais de força, resistência, tem um ambiente diferente, uma música diferente, mas ainda assim está lá dentro do ambiente do Pilates, é feito com os aparelhos do Pilates. São aulas diferentes que acontecem ali dentro que nós conseguimos levar o que o paciente quer, substitui a musculação e esquece o treinamento funcional. Não estamos Sim. passando por cima de nada disso. Só criamos um ambiente para o paciente que falou, não, eu quero continuar aqui, mas eu preciso que acrescente alguma coisa. Depois disso veio outra criação que foi o match, que acho que a Clara pode falar um pouquinho melhor sobre ela. A gente foi sentindo as necessidades e as demandas, né? Então, o Pilates clássico, ele tem um perfil, não é engessado, porque eu acredito que cada instrutor ou cada formação do Pilates, ele engloba né, uma realidade diferente, mas ele tem um perfil próximo ali, né? Que são aulas mais tranquilas, com bastante consciência corporal, enfim, aquela presença da respiração. Então, a gente foi sentindo que alguns pacientes não se enquadravam, não se adaptavam, não tinham uma paciência, não tinham, enfim, uma Perfil afinidade mesmo. com essa aula, mas, como a Gabi falou, queriam estar ali dentro, queriam se cuidar com a gente, estar naquele ambiente. Então, surgiu primeiro o Fits Flow, que, como a Gabi já explicou, e agora, recentemente, a gente criou lançou uma aula nova que se chama MET 360, então é uma aula no solo, onde a gente não vai usar os equipamentos do Pilates, mas sim só os acessórios e a resistência do próprio corpo. Consciência corporal, então bastante mobilidade, alongamento, explorar todas as capacidades, né, do corpo, usando às vezes algum acessório ou outro para criar alguma resistência, mas a ideia principal é justamente essa, é resgatar um pouquinho do Pilates original, né, que o Joseph Pilates, que foi quem, né, criou esse método, ele começou no solo, então ele tem alguns exercícios de base, e a partir dessa base que ele criou, depois vieram os equipamentos e tudo mais. Então, essa aula também voltada para quem gosta de uma aula de mais consciência corporal mesmo, explorar tudo que a gente pode, porque a gente usa muito pouco do nosso corpo no dia a dia, né? E antigamente a gente tinha muito menos facilidades, então o nosso corpo ele trabalhava numa amplitude, uma resistência muito maior. E hoje em dia, com as facilidades da modernidade, a gente foi restringindo os nossos movimentos, né? Força e resistência. Então, a gente precisa explorar isso de forma proposital, né? Então, essa aula veio muito como esse objetivo mesmo, de voltar a explorar toda a capacidade do nosso corpo. E é legal que vocês, mesmo dentro da área profissional de fisioterapia, mais focada no Pilates, né, pelo que eu pude entender, puderam ter esse olhar, né, o que é que o cliente quer, o que é que o cliente precisa. Então, ir além e entender que o seu negócio não é o seu negócio é o seu cliente, Isso. né, e poder levar algo para ele que realmente atenda à necessidade, né, e cada vez mais gerar essa experiência de encantamento no cliente, né? E uma coisa que a gente teve um feedback muito legal é que há anos atrás também tinha um padrão de crenças, né? Que hoje a gente foi quebrando muito isso. Então, clientes, né, pacientes que antes só gostavam de trabalhar de maneira individualizada, ou que tinham padrões de que eu não posso abaixar, eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer uma musculação, eu não posso fazer um crossfit, eu não posso ir para corrida, aquela coisa engessada do tipo de treino, essas modalidades, elas surpreenderam com a reação dos próprios clientes, porque a gente criou pensando em alguns e outros que a gente não imaginava que iriam Se encantaram. abraçar, se encantaram e assim mudaram esse padrão de pensamento de que tem que ser assim, só pode ser assim. Então, assim, nos deu uma gratidão, uma sensação de gratidão muito grande para entendendo que que eles confiam no nosso trabalho,
confio nos profissionais que estão lá para se arriscarem, sabe, para se desafiarem em algo que há tempos atrás eles diriam, não, isso não é para mim, Uhum. né? Então, observar, e a gente tem a senhorinha que tem várias necessidades que falam, não, eu quero fazer, eu vou fazer, e a gente vai fazer ajustes para que ela consiga fazer igual, para que ela consiga atingir aquele movimento, fazer e mostrar que sim, você é capaz de fazer coisas que de repente você achava que não dava, né? Nossa, eu faço uma aula com peso, faz uma aula com peso, né? Então, isso, essa questão do movimento, não é, aliás, a questão das aulas não é só sobre o movimento, é sobre você se desafiar e quebrar barreiras, Sim. né? Que às Não é vezes te só um movimento limitavam. externo, é um movimento Sim, interno, né? sim, esse movimentar que a Gabi comentou é justamente isso, é o que você vai priorizar, até onde você vai. Porque quando você coloca crenças de que eu não posso isso, eu não posso, eu não tenho idade, eu não tenho Não perfil para isso, consigo, né? você chega uma hora que você dá com a cabeça na parede e fala, acabou, eu não tenho mais para onde ir. E aí a nossa missão é abrir, é Sim. tirar essa parede da frente e falar, vem com a gente que a gente vai te dar suporte para avançar, né? E tem uma crença que vocês já quebram sendo 3, né, numa sociedade, porque a gente sempre ouve falar, ih, sociedade não dá certo, É. né? Olha, é arriscado, né? Então vocês já começam quebrando uma crença enorme, né? Que 3 em sociedade e já há um bom tempo, né? Sim. Mesmo a Clara chegando depois, mas Mas essa estrutura e esse olhar que eu percebo é um olhar sistêmico, né? Através da visão do viver sistêmico, né? Sim. Através das constelações familiares, que é algo que a gente conversou um pouco antes até, né? Sim. Então, a questão do pertencimento, a questão do equilíbrio, a questão da ordem, né? Até em quem vai falar primeiro, quem não. Né? Então, isso é respeitar isso, né? E incluir é muito interessante nesse movimento de vocês. Perdi o raciocínio. Gerir um desequilíbrio no raciocínio. Não, é que sobre o que ela falou, como a gente tem esse vínculo, que geralmente é um vínculo que ele se expande, ele se estende, né? Ele se estende por um tempo muitas vezes prolongado. Então, a gente conhece os pacientes, alunos, né? A gente às vezes chama de paciente, dependendo se é uma Cliente, aluno, cliente, né? quando tem aquele, né, que é o clínico, que é aquela pessoa que demanda um cuidado, uma atenção diferente em relação à saúde, a gente chama de paciente, quando são os que vêm em busca do bem-estar, da performance, a gente chama de aluno, mas enfim, todos aqueles que vêm através do nosso trabalho buscar ali uma resolução daquilo que busca, a gente se envolve, né? Então a gente se envolve muito com os nossos alunos / pacientes, e aí a gente percebe que a questão emocional é muito envolvida, né? Em todas as questões do corpo, né? Então, como ela falou, essa quebra de barreira, muitas vezes ela é muito importante, porque alguns pacientes, eles pegam a dor para si, né? Eles viram uma dorzinha de estimação. Então, é porque a minha coluna e tal, e a pessoa vive em volta daquela dor, e às vezes é importantíssimo, na maioria das vezes a gente faz esse acolhimento, né, da dor, busca fazer as melhorias através do movimento físico, mas às vezes precisa de um balanço, entendeu? E fala, viu, vamos deixar essa dor um pouquinho de lado, porque eu acho que se você começar a olhar para tudo que você consegue fazer, você vai esquecer essa dor. E a gente vê, às vezes, pacientes que têm lá laudos de imagem horríveis, mas vivem uma vida super funcional, super bem, sem grandes dores, sem grandes limitações. E às vezes pacientes que nem têm laudos de imagem muito ruins vivem uma vida travada. Então, é nítido para nós, assim, o quanto a crença, a questão emocional, ela é, assim, diretamente relacionada às suas condições físicas, né? Então, através dessas aulas, eu acho que a gente conseguiu quebrar muita barreira, que para nós, como profissionais, também foi importante, porque a gente também tem um pouco essa crença, não, se a pessoa tem uma hérnia, ela tem uma lesão de joelho, a gente não pode fazer tal coisa. E não é bem assim, nosso corpo é muito inteligente, né? Ele tem muitas estratégias, e se a gente sabendo usar o nosso conhecimento biomecânico e tal, e do movimento, e mais essa parte que a gente envolve do emocional ali dentro, a gente consegue ter resultados muito bacanas ali com os pacientes. Né? Posso imaginar. Muito Vou, legal vou mesmo. agendar para fazer uma aula vamos lá fazer experimental, uma aula ali. tanto dessa que você citou, quanto do que a Clara citou. Nós temos mais 2 técnicas ainda para falar que tem na clínica, mas antes eu queria finalizar com algo que é bem importante, acho que dentro da área da saúde, eu diria que está mudando muito, está um caminho bem legal, mas o médico, ele é o top da hierarquia dentro da área da saúde, Sim. né? E muitos ainda têm um sistema diferente, né, mais antigo, ou não conhecem até outros trabalhos
E não precisa conhecer, porque ninguém sabe sobre tudo, né? Mas chega muito aluno ou muito paciente com, olha, nossa, eu tenho isso, esse é meu quadro de imagem. Então, né, para vocês que estão nos assistindo, o seu exame, ele não é uma sentença, né? Como já foi comentado aqui, existe exame que, pelas características ali, nossa, aquele paciente não era nem para estar andando, e ele está correndo uma maratona de 42 quilômetros e está tudo bem. E outros pacientes que apresentam exames mais simples têm dores muito grandes. Então, chega muita coisa na nossa mão, com restrições médicas, às vezes, né, que é mais difícil quebrar o padrão que foi criado para ele do que fazer o tratamento. Porque, olha, meu médico falou que nunca mais eu vou poder sentar depois desse exame. Mas espera um pouquinho, a gente senta no sofá de casa. A gente senta para ir ao banheiro. A gente senta se vai numa consulta ao médico. Então, que raios esse médico está falando que você não vai sentar? Não, nós precisamos criar um sistema onde o seu corpo tenha capacidade de sentar sem esse desconforto. Por qual mecanismo, né? Vai regredir esse exame? Ele vai ficar 100%? Não, ninguém está prometendo isso. Nós estamos falando que você pode ter qualidade de vida e viver sem essa dor, apesar daquela alteração que apareceu dentro do seu exame. Então, todo esse contexto, essa conversa onde entra esse trabalho do mental mesmo com o aluno, né? E recentemente chegou uma paciente pra gente que é super nova e o médico falou para ela: nunca mais você vai poder fazer nada, esquece. Não musculação, não pilates, não natação. Já É uma imaginou para sentença uma. de validade, né? De validez. Né? E vindo de alguém que é ali o top da área da saúde, né? Então, para a gente isso, a confiança do nosso trabalho, como a gente consegue fazer e como isso mudou ali dentro também é muito gratificante. Porque hoje nós temos muito pacientes, temos médicos parceiros que têm a mesma linha de raciocínio, então tem uma troca legal. E temos muito paciente que vai lá, ouviu do médico, eu nunca mais posso fazer nada. Vem pra gente e fala: o que vocês acham? Não, vamos começar assim, assim, assim. Cria uma linha de tratamento e eles voltam com a gente. Olha, meu médico falou que eu tô com dor e eu preciso ficar 3 meses parada. A gente fala: não, você precisa começar a se movimentar hoje. Eles falam: tá bom, eu vou começar a me movimentar hoje. Então, eles começaram a É uma confiar e confiança. ver É. que tem essa diferença, né? Então, isso vai dando um retorno pra gente que é muito gratificante. E é isso que é importante, né, para quem está assistindo, que é profissional de saúde, que muitas vezes está no início da carreira, né, o quão importante é você continuar investindo em conhecimento. Sim. Né? Porque eu me lembro quando eu dava aula na graduação, na pós-graduação mesmo, eles já queriam terminar o curso e achar que nunca mais ia estudar. Sim. Né? Ainda mais na área Então, da na área de saúde. saúde, tudo muda. Então, assim, o conhecimento traz essa base e o cliente, o paciente, ele sente isso. Né? Com Ele certeza. percebe, e ainda Você mais sente vocês. você transmite a confiança no falar, no Sim, explicar, né? E sobre esse pós-graduação, né? No fim, você se gradua, e aí essa busca pelo conhecimento, pelo menos na minha experiência, acho que das meninas também, nos primeiros anos foram muito intensos. Eu saía de um curso, eu ia para outro, eu saía de um curso porque você quer ter ferramentas, porque cada aluno, paciente que chega para você, você vai usar uma ferramenta para aquela pessoa. Então, assim, a gente fala assim, a gente rotula muitas coisas, né? Mas o Pilates, ele é um método de movimento, ele não é um tratamento. sim. Ele não é um tratamento. A gente adotou o Pilates como um tratamento, porque na fisioterapia a gente tem a cinesioterapia, que é o tratamento do corpo através do movimento. Então, a gente adotou o Pilates como uma forma de tratamento, mas ele não é, né? Ele é um método de movimento. Então, eu acho muito interessante você buscar diversas ferramentas e dentro da necessidade do aluno, você vai ajustar para o que ele precisa. Que nem às vezes vem alguma senhorinha, você não vai fazer um pilates com aquela senhora propriamente dita como reza a regra do pilates, entendeu? Você vai fazer uma fisioterapia, um movimento, usando um pouquinho do pilates, um pouquinho do que você trouxe da graduação em si. Então, essas ferramentas acumuladas é que te dão essa confiança, né? Que te dão essa prontidão de olhar e bater o olhar clínico no paciente e falar: não, esse daqui eu vou tratar dessa forma e esse desse. E muitas vezes o movimento ele é um mero detalhe. E isso aí hoje
Desculpem os fisioterapeutas, mas é verdade. A gente tinha um professor na faculdade que ele falava, às vezes o paciente melhora apesar da fisioterapia. E, gente, é verdade. Porque, assim, às vezes não importa o movimento que você faça, o método que você aplique, às vezes é um olhar, é um sentado lá, tomar um café e falar, viu, me conta um pouquinho, o que aconteceu essa semana? Pronto, A ela papoterapia, melhorou. a papoterapia A faz a fisioterapia, diferença. ela, assim, ela é imprescindível na melhora do paciente, assim, mas sem dúvida. São muito raras exceções que melhoram só pelo movimento. Então, se você não tiver esse olhar acolhedor de entender o todo, né? Porque ninguém é só um corpo, a gente é uma junção de 1000 experiências num único dia, né? Então, é você, é seu filho, é seu pai, é sua mãe, é a casa, é o trabalho, é a dor que você está sentindo, é a disfunção, é o diagnóstico que você acabou de receber. Então, é um monte de sensação ao mesmo tempo. E aí a gente tem que englobar isso. Não adianta você que isolar, né? Isolar não resolve nada. Se É, tivesse acolhimento, o Não. paciente. e as pessoas que estão chegando lá na Live, elas têm, a gente consegue triar um pouco para onde elas deveriam ir, né? Pelo conhecimento da fisioterapia. Então, hoje a gente tem uma divisão de um Pilates clínico, né? O Pilates que vai, onde o paciente vai passar por uma avaliação, onde a gente vai entender e fazer uma programação de trabalho através do Pilates, onde a gente vai, de repente, criar programas de tratamento associando a osteopatia, associando algumas outras terapias. Então, um programa terapêutico é criado de forma individualizada, personalizada ali e apresentada ali para aquele paciente, e onde ele vai trilhar um caminho, né, ali por aquele programa, para depois a gente ver para onde ele vai, né? E aí tem os clientes que vão vir para o movimento, que vão vir mais para o bem-estar. Então, hoje o nosso Pilates ele está dividido em um Pilates clínico e um Pilates wellness. Então, dentro dessa linha clínica, um atendimento personalizado, com avaliação, com um número de Conduta, né? uma Um conduta raciocínio. específica e com uma divisão de atenção do fisioterapeuta com poucas pessoas, tá? E esse Pilates Wellness, essas aulas da linha que contemplam essa parte do bem-estar, tem o Pilates em grupo, tem o Fits Flow, o Match 360, que as meninas comentaram, tem o Low Pressure Fitness e também tem a Yoga, que depois a Gabi dá uma exploradinha neles também. Então, assim, a gente consegue, quando a pessoa chega lá na Live, triar um pouquinho para onde que deveria ir, né? Colocar a nossa opinião, vem o paciente que vem com os É exames. como se vocês fizessem uma anamnese, né? Sim, Conhecesse todo o histórico e isso. aí criasse uma trilha de Isso. cuidado. E assim, a partir dessa, é necessário isso para você conseguir criar um raciocínio. Não tem como só chegar e falar, Sim. vou fazer um tratamento sem eu te conhecer, Sim. né? Então, existe essa forma e existe a forma de ir lá só para se movimentar, né? Então, essa divisão também fez a gente conseguir acolher perfis de pessoas e de necessidades Legal. diferentes. A LPF já está com a gente há bastante tempo também, que é um sistema que trabalha a respiração hipopressiva, que seria a diminuição da pressão do abdômen. Ela ficou conhecida pelo apelo estético, né, onde mostra as costelas e aquele Vai pra dentro, né? abdominal, isso. Como que é o nome? É Low Pressure Fitness. Tá. A Low Pressure LPF. Fitness LPF, ela foi criada em cima do hipopressivo. Então, tem outras técnicas que trabalham o hipopressivo, mas que não é o Low Pressure Fitness. O Low Pressure Fitness foi criado pensando em posturas específicas que explorassem também de uma maneira diferente o corpo para potencializar a ação dessa respiração com esse vácuo abdominal. Então, ela tem algumas indicações que, por exemplo, através das posturas e o porquê disso, não acontece na respiração hipopressiva, né? Porque tem gente que, a maioria das pessoas confunde, tudo que faz esse vácuo abdominal é o hipopressivo. Não, a LPF ela é diferente, por isso até que ela é muito conhecida pelas mulheres, principalmente pós-parto, preparação para parto, porque ela pode ser feita durante isso,
por conta do conhecimento e associação das posturas à respiração, né? Não existe nenhuma contraindicação absoluta, mas também tem que ser feita uma avaliação, porque quem é hipertenso ou gestante tem algumas posturas ou alguns movimentos, mesmo esse vácuo abdominal, que ele não é feito. Posso fazer um adendo? Pô, Momento da descontração. Quando a gente fez a LPF, nós fizemos juntas, que a gente estava ainda nesse processo da busca de ferramentas no pós-graduação. E aí fomos nós duas, Gabriela tinha acabado de ter o Gui, né? Gabriela acabava de ter o Gui, e tava aí eu tinha meu filho. daquela situação feminina, bonita, e nos intervalos, bombinha de leite, porque ela tava amamentando, o Gui tinha o quê? Uns 2 meses, 3, né? Um mês e meio, É. 2. E aí a gente naquela situação, e aí imagina, né? O curso era acho que 2 ou 3 dias, não me lembro, intenso. O dia inteiro praticando, e aí hipopressão, e aí faz um vácuo abdominal. Assim. Aí chegou no segundo dia, eu falei, Gabi, eu tô com tanta dor, mas com tanta dor. Ela falou, não, eu não tô vendo, nossa, mas eu tô. Bom. Eu tava com dor no peito, porque eu tinha que ficar tirando leite a aula inteira, porque meu. Bom, fui descobrir depois de umas 2 semanas que eu estava grávida, imagina, né? Coitada, no papel, acho que tava lá o dia inteiro. Ai, o que tá fazendo? Eu sugando a criança o dia inteiro lá, 3 dias seguidos. E aí eu tava grávida e não sabia. A Gabi. Nasceu bem, tá tudo certo. Tudo quanto já nasceu ela. meio trilili. De tanto vácuo que a gente fez. E, enfim, foi só uma que eu lembrei. Você tava aqui contando toda a profundidade da técnica e eu só lembrando, né? Tchaca pra cá. Mas você sabe que, por fim, quem criou a técnica mesmo fala, pode fazer grávida vácuo abdominal? A questão com gestante é sempre muito complexa, porque, em teoria, pode. Só que... ser 3 dias seguidos, né? O dia inteiro. Não, Depois, né? No Nesse meu caso, foi não. isso. Uma ressalva. Mas o que eles falam é que os estudos para que tenha liberação para fazer com gestantes são muito complicados. Porque quem vai falar, eu tô grávida, vamos testar. Se eu perder, eu perdi. É. Né? Então, eles falaram, não existem estudos que falam que não pode ser feito. Mas a gente não faz justamente porque não tem esse estudo. Sim. Então, para não ficar potencializando algo que ninguém se arrisca para falar pode ou não pode, não faz o hipopressivo, porque 70% da técnica, o benefício da técnica vem através das posturas que foram criadas da LPF. O vácuo abdominal ele seria aquela cerejinha do bolo, é o que vai potencializando a técnica. Então, a pessoa fazendo a LPF, ela já tem o benefício, 70%. Então, já é um benefício muito grande comparado aqui o vácuo abdominal, que é o que chama mais atenção, porque aparece as costelas, afina a cintura, e todo mundo tem aquela imagem maravilhosa na cabeça, todo mundo quer chegar naquilo, às vezes demora para chegar naquilo, né? É dependente de uma série de fatores. Então, existem muitos benefícios dentro da técnica, além do benefício estético, né? Função intestinal, melhora até de libido pela uma ativação do sistema nervoso, um reposicionamento dos órgãos mesmo, tirando a sobrecarga do assoalho pélvico para a mulher, para quem tem escape de urina, ou às vezes não tem um escape, mas tem uma urgência, para a preparação da mulher no parto. Então, é uma técnica que ficou conhecida pela estética, mas os benefícios dela são bem maiores que esse. Nossa, daria mais um podcast Dá? só É, disso. E ela entra Sobre também cada nesse área. raciocínio dos programas de tratamento, porque se vem uma pessoa Já, com uma dor, um pós-parto com dor lombar, vem para se tratar ali na osteopatia. Então, a gente faz uma programação de cuidar daquelas dores, de reorganizar ali o sistema corporal, anatomia biomecânica, colocar para o movimento que vai recuperar ali a organização daquele reto abdominal, de uma possível questão de hemorroida, alteração de intestino, né? Então, assim, ela entra também como um tratamento, ela pode entrar dentro dessa linha de tratamento Nossa, também. que demais esse olhar clínico, né? Mas o foco é saúde, é movimento, integrar. integrar. E a yoga, que foi uma das técnicas mais recentes que entraram, e nisso a gente não tem propriedade para falar muito sobre elas. Então, podemos falar que tem também esse atendimento da yoga dentro da clínica. É algo que já borbulhava dentro das 3 há muito tempo, mas nunca tivemos uma conexão com alguém como foi dessa maneira com a pessoa que entrou ali, também super especial.
o pessoal já de cara gostou muito desse tipo de atendimento também. Então, realmente, eles gostam de pertencer à comunidade ali. Um dia eu quero ir para suar muito e fazer força no fitness, no outro dia eu quero fazer a yoga, no outro dia eu vou trabalhar mais a conexão do meu corpo com a minha mente e me sentir nesse flow que tem o match. Ai, hoje eu tô com muita dor, acordei travada, vai para osteopatia com a lá. Então, tudo que nós estamos criando ali Sim. foi inicialmente parecia que não era intencional, mas eu acredito que no fundinho, né, hoje a gente só está colocando no papel o que sempre existiu, Sim. que foi É, esse cuidado. a Live, pelo que eu entendo, ela se tornou uma comunidade, né? Um Sim. clube, na verdade, né? sim. Que eu vou A eu gente posso tem o Clube escolher. Alive, Tem? onde a Que gente legal. oferece benefícios para os pacientes que fazem parte desse clube. As informações são dadas em primeira mão, presentinhos, enfim, a gente tem para criar realmente essa comunidade e as pessoas se sentirem pertencentes ao Clube Alive, né? E é muito legal, assim, as pessoas realmente criaram ali, a gente vê entre os pacientes, eles combinando coisas fora da clínica, assim, sabe? Aí eu falo, vocês podem me convidar que eu quero ir Deixa a gente de também. fora. Pode Eles convidar se que a gente quer ir sentem também. tão em casa que isso também é bem. Fica um pouco engraçado que a casa é muito grande lá. E tem muitas, muitas plantinhas. E eu mato planta artificial. Eu não sei cuidar de absolutamente nada. E a Clara, ela tem esse dom. Então, no começo, onde estava uma demanda diferente, estava Ela tem sempre um ali jardineiro dentro cuidando, dela. né? E estava tudo muito legal. E aí, de repente, começou a surgir outras demandas. E as plantinhas, às vezes, a gente olhava, elas estavam com uma carinha mais triste. Falava, ai, meu Deus, essas plantas. Aí os alunos começaram a chegar com plantas. A hora que a gente viu, os alunos estão cuidando das plantas, levando adubo. Daí leva a planta para casa, cuida da plantinha. Ressuscita, devolve. devolve. Aí é outra hora que você vê a paciente que levar mudinha, daí ela vai, pega um monte de mudinha, vai embora com as mudinhas, embora pra casa. Eles se assim a gente sentem em vai. casa, assim, de uma maneira que é o jeito que a gente gosta de Que a gente trabalhar sempre lá quis, mesmo, né? Assim, né? E lá nós temos espaço agora para isso. Então, a hora que você viu, saiu uma pessoa com uma mudinha que já quis plantar. Ontem eu vi até meus filhos de vez em quando vão lá e eu tava dando aula, nós temos uma jabuticabeira que foi do Voda lá, inclusive, que deu num vazão. Aí eu tava namorando aquelas jabuticabas, a hora que eu olhei meus filhos pegando a jabuticaba e comendo todas que comeram. Não, foi. Mas enfim, sabe, até nesse sentido tá tudo A Live é a realização de um sonho, de né? realização de um sonho, Que assim. legal. E aí, ela falando da jabuticabeiras, vai lembrando os bastidores, que são infinitos, gente, vocês não têm noção. Quando vocês chegam e vêm lá, né? Pra quem vê de fora, tá tudo lindo, né? Mas o bastidor é dinâmico, intenso e engraçado. planta vindo pra fora do E carro. aí, tô lembrando de jabuticabeira, daí ela falou, olha, tem umas plantinhas na casa do meu avô, quer dar uma olhadinha? Aí cheguei na casa do avô dela, tipo, meu Queria Deus, tudo, queria todas, né? tudo. Aí pega a caminhonetinha do meu sogro, meu marido vai dirigindo, nossos maridos, coitados, eles ficam com aquele meme, né? Case com uma mulher empreendedora e você verás, for trabalharás, porque, coitados, Não gente, eles para. furam coisa, eles carregam planta, eles fazem um monte de coisa. Aí fomos na casa do Buda lá, e só planta saindo pra janela, e sobe, lá tem rampa, e vaso, E um Carrega. vasinho desse tamanho para carregar. né? Carregando vaso pesado, eu e ela, os maridos aqui assim, olhando, falando, mas não era o contrário? O que, que é assim, né? Você esperar, então tomando uma cerveja, a gente levando. Eu falei, mas não era essa a proposta, era que a gente arrumou tudo, eles ali. muito legal. Mas é que Gostoso, gente. Bom, a gente está então caminhando para o nosso final, né? Esse bate-papo super gostoso, um bate-papo inspirador, né? Para profissionais, que desafios eles vão acontecer, Sim. né? E quanto mais você encarar os desafios, mais gratificante você vai ver, que valeu a pena, né? Isso daí, só te cortando rapidinho, é uma coisa que a gente conversa bastante com as meninas, porque os desafios com os pacientes em si, dentro da sala de aula, desafios de repente, turmas muito heterogêneas, às vezes você prepara na cabeça uma aula e aí as pessoas chegam com dores, aí você tem que dar tudo na hora. Então, assim, esses desafios, tanto na parte dos bastidores empresarial, eles são recorrentes, e da sala de aula também. Então, é isso, é o tempo inteiro você lidando com eles, porque eles nunca vão parar de acontecer. Sim. Por mais que você passe por diversos, sempre vão ser diferentes, e você vai ter que pensar ali rapidamente como reagir, como, né, resolver aquilo. Então, é isso, E o, nunca desafio, para. e o Nunca desafio para. desse tempo versus o tempo da família, né? Sim, Da sua vida. sim. A hora que você para pra se cuidar, fazer seu movimento, e a hora que você tem que parar pra falar agora,
Gente, se precisar me liga, né? A gente faz muito isso. Porque vai mandando, às vezes a mente de uma tá lá e das outras já acalmou. Então, Tá. vou mandando, a hora que der, vocês respondem. E aí, às vezes a Gabi fala, se precisar de mim, me liga. Daí a gente sabe que em algum momento eu tenho que desligar e falar como é que você tá, atender É a criança. respeitar o entende? limite, né? Respeitar. Ficar E é atenta, né, difícil, entre porque a gente vocês. ultrapassa esse Sim. limite com frequência. Eu, particularmente, ultrapasso Sim. com frequência. Mas a hora que eu me pego, eu falo, não, agora é hora de realmente tirar a mão do telefone, Sim. que é aquela coisa, a criança tá te vendo, você quer a sua atenção, e você tem um desafio de querer resolver, né? Então de todo dia. É, Todo dia tem isso. mas é uma grande inspiração. Parabéns, né? Obrigada. Assim, história inspiradora de vocês, né? De negócio, de É. vida, né? Como mães, né? Que passaram aí pelas gestações durante a gestão Todas, do todas. negócio, Sim. né? Gestação tranquila. É, tranquila. e por Não, normalmente vem desafiadora, né? É, Para não foi profissionais. Eu chamei ela pra sociedade quase parindo. Foi isso Meu mesmo, marido, literalmente. no dia que No dia que saiu nasceu, para saiu pra assinar o fechar. contrato eu fiquei no hospital sozinha, porque já era o segundo a gente tem Sim. mais facilidade, já foi. Mas acho que é isso. E para finalizar, não sei se vocês sentem isso, que a gente acaba que muita coisa a gente não consegue conversar entre a gente. Mas formando essa equipe, criando esse olhar empreendedor, veio com muita força para nós, inclusive, é a confiança de tudo que a gente fez e o reconhecimento do nosso trabalho mesmo, né? Porque às vezes a gente fala, nossa, tem tanta coisa para desenrolar lá para frente, para quem está começando, fala, mas será que eu consigo? Será que é para mim? Será? Surge tanto, será? E a gente agora nesse momento, onde está no meio de tudo isso, eu particularmente consigo olhar para trás e falei, nossa, olha tudo que eu já passei. Tem muita coisa para frente, muita. É. Tem tudo que a gente quer conquistar, tem muito. Mas a partir até da equipe que a gente criou, que elas sempre se reportam a nós perguntando e, né, os conselhos nas reuniões clínicas, tudo que a gente passa para elas. Eu olho e falo, nossa, eu já cresci, eu tenho muita experiência, bagagem, né, anos de profissão, passando por esses desafios que às vezes entre nós a gente conversa, mas isso é tão simples, eram 5, virou 6 e colocou mais um. Por que que ela não sabe, né? Não sabe porque talvez você esteja começando, mas isso vai ficar mais fácil, isso vai ficar no automático, você vai resolvendo Fluir. com maestria, vai fluir, né? Daí a importância de ter sempre alguém que como um mentor mesmo que te fale, ó, vamos por aqui, acho que é mais fácil. E se você fizesse de tal maneira? Então, isso a gente sente muito com a equipe, vai passando cada vez mais confiança do feedback, tanto da equipe que a gente tem hoje, quanto dos nossos alunos, né? Porque não é fácil sustentar Sim. uma empresa há tanto tempo, né? A Liv tem 8 anos, mas o que era antes, e ela já era sócia desde 2009. Então, a É. empresa tem muito tempo. A da Clara também, desde que ela se formou, tem muito tempo. E nós temos alunos junto com a gente desde Desde esse então. período. Então, a confiança, a troca e Sim, tudo, né? sim. Esse reconhecimento nosso mesmo de olhar e falar: não, nós somos capazes, já temos uma bagagem enorme, tem muita coisa boa para acontecer, mas Sim. olha ali, já fizemos e criamos algo também. Reconhecer e honrar o que já O foi que e sim, só vai foi. abrir novas portas para o que ainda tem para vir, né? Isso é bem gostoso. É o que eles falam também. muito, né? Sobre o legado, né? Isso. Então, quando lembrarem de você, né? Qual vai ser O a que mensagem, você né? construiu. E já dá um gostinho dessa Já. sensação, dessa Já dá um respirar construção. fundo. Eu gostaria, então, para a gente poder encerrar, né? Se vocês puderem lembrar alguém que participou aí da trajetória de vocês, ou que fez você quase desistir, ou aquela pessoa que te incentivou mesmo, que fez a diferença, se ela tivesse aqui hoje, né? O que é que você falaria para ela? Né? Não precisa remeter ao nome dessa pessoa, mas se ela tivesse aqui na sua frente hoje, o que é que você falaria para ela, Clara? Me vem duas pessoas na mente. Posso até falar aqui sem problema. Uma é minha mãe, que ela sempre me incentivou muito, e minha mãe é muito assim, vai. Será? Eu sou muito do será. Não, vai, porque ela, quando eu montei meu espaço, um dia que eu cheguei, ela já tinha colocado um espelho, comprado não sei o que, uma máquina, um tatame, falou, vai, começa, já marquei não sei quem, tipo assim, quase isso, entendeu? Não bem assim, mas quase, né? E uma outra amiga também que sempre me incentivou, do tipo, porque no começo vem a insegurança. Será que eu sei? Será que eu posso? Será que eu vou ter jeito, né? Então é muito importante você ter pessoas que realmente te jogam, né? Nem que te empurram, né?
porque senão a gente dá uma travada mesmo, né. Então, agora você me perguntando, me vieram essas 2 pessoas que me deram essa jogada. E aí depois que você dá os primeiros passos, você aprume e daí você sai andando, né. Mas esse primeiro impulso, ele muitas vezes tem que vir de alguém importante e falar: "Vai". Então você é porque foi necessário. Para mim, no início, principalmente, por enquanto também, né? Agora também, mas meus pais, pela ajuda financeira e o acreditar, né? O também esse vai, minha mãe também é mais, vai, tá aqui as coisas, vai fazer, meu pai com todo o aporte financeiro. E meu marido, que eu tive aí algumas, nessa transição de sociedade, foi uma fase bem desafiadora, assim, que me testou em algumas questões bem particulares e que tô aqui, vambora. Se é isso que você quer, vamos. Confia que vai dar certo. Então, esses três que seguem comigo. O meu só veio uma pessoa na minha cabeça que foi meu marido. E é até hoje, porque eu saí de casa muito cedo. Então, eu sempre morei sozinha e já namorando com ele. Então, tudo aconteceu muito fora da casa dos meus pais, né? Então, meus pais sempre me deram esse suporte e o vai no sentido de formação, mas meu marido, e é conversas constantes até hoje no sentido de daquele suporte mesmo ali para onde você quer ir, aonde você vai, porque tem, né, a gente conversou sobre muita coisa da empresa, mas eu era de outra cidade, eu era de Rio Claro, fui para Campinas, fui para Indaiatuba, passei por 1 milhão de estúdios antes de tudo isso acontecer, e a pessoa que mais estava do meu lado ali e sempre falava: "Vem, então vai, eu seguro um pouco aqui, mesmo antes da gente casar, depois que casou, resolveu ter filho, entra na sociedade, não entra", era sempre eu e ele ali, os 2 juntos, então assim, eu não tenho o que falar, seria só um obrigada mesmo e paciência, né, porque o que eu mais falo hoje, eu não sou a Gabi que você conheceu, eu não sou a mesma Gabi de antes de ter filhos, eu não sou a mesma Gabi antes de da sociedade, eu não sou a Gabi nessa última mudança, a gente conseguiu crescer e construir tudo junto, apesar de Legal. todas as mudanças que foram acontecendo no meio do caminho. Então é só obrigado mesmo pela paciência e por estar sempre ali na retaguarda me dando esse apoio. É Que meu marido. legal. Parabéns mais uma vez a vocês. Obrigada. Queria agradecer imensamente, né, por vocês terem, separado um tempo da agenda de vocês, né, da Alive, para estar aqui e que vocês comentaram que em breve tem também uma estrutura de podcast, Sim. né, desse bate-papo saindo aí do Ali Vem Aí Elas, vem é isso? elas. Muito E aí legal. você vai lá com as Sim, convidadas, vamos bater também papo. Convidada e para da área da fazer saúde conhecer igual a nossas gente. aulas também, É, tá Com super certeza, convidada. com certeza. É. Então, gostaria de agradecer também a vocês que estiveram aqui nos acompanhando até agora, neste bate-papo, podendo aí ter uma enorme inspiração através da trajetória e da fala delas, né? E aqui abaixo vão ficar também as redes sociais delas, para que vocês possam entrar em contato, conhecer um pouco mais dos detalhes do dia a dia também, das atividades profissionais delas. Gostaria de agradecer também a Guia Jardins, que é quem está aqui no nosso grande apoio, e a esta estrutura, que é o Solwork, um coworking focado em profissionais de saúde, e também que nos cede este espaço para a gravação, então, destes conteúdos. Até a próxima.